Olá, povo de Deus, a paz de Cristo, amor de Maria a todos, aqui é o Felipe. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube e também no canal Ser Católico, onde esse vídeo também será postado. Bem, estou aqui com mais um vídeo da minha série sobre o primado de São Pedro, né? Pedro Apóstolo, Príncipe dos Apóstolos. Esse aqui é o sétimo vídeo da série e hoje eu quero falar sobre uma passagem que é muito usada pelos protestantes, muito distorcida, para negar o primado de São Pedro. Só que aqui, primeiro eu vou mostrar que a passagem não nega em nada o primado de São Pedro. E, mais que isso, eu vou usar essa passagem para provar o primado de São Pedro. Eu vou usar ela para mostrar que Pedro era o chefe da igreja, era o líder da igreja. Então, vamos dar aqui a cena. Então tá aqui, preparei o material, então vamos começar, né? Então, a passagem que eu vou tratar aqui hoje, essa passagem que está em Gálatas 2, do 11 ao 14, né? O incidente de Antioquia, aquela passagem que São Paulo repreende São Pedro quando ele tem um comportamento errado. E os protestantes usam para dizer que São Pedro não era papa, né? Que ele não tinha autoridade, porque São Paulo repreendeu, como se uma repreensão fosse necessariamente sinônimo de não reconhecimento de autoridade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas vamos começar, né? Então, primeiro, vamos ler o texto, né? O que aconteceu? Gálatas 2, do 11 a 14. Vai dizer assim: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resistir francamente, porque era censurável. Pois antes de chegar alguns homens da parte de Tiago, ele comia com os pagãos convertidos. Mas quando aqueles vieram, retraiu-se e separou-se destes, temendo os circuncidados. Os demais judeus convertidos seguiram-lhe a atitude equívoca, de maneira que mesmo Barnabé foi levado por eles a essa dissimulação. Quando vi que o seu procedimento não era segundo segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas em presença de todos: se tu que és judeu vive como gentios e não como judeus, com que direito obrigas os pagãos convertidos a viver como judeus? Então, essa é a passagem, né? São Pedro teve um comportamento errado. São Paulo repreendeu publicamente. Aí os protestantes pegam essa passagem e mostram. Tá vendo aqui, ó? Paulo repreendeu Pedro. Então ele não reconhecia Pedro como autoridade. Mas tem nada a ver, né? Vamos entender a passagem, né? Por que São Paulo repreendeu Pedro? E por que isso não equivale a uma negação da autoridade de Pedro? Primeiro a gente precisa entender o dogma da infalibilidade papal. Por quê? Porque o argumento protestante baseado nessa passagem, ele é feito em cima de uma premissa errada. Ele parte de uma premissa errada. Qual que é a premissa errada? De que o Papa é infalível sempre. Em toda e qualquer ocasião. O Papa não pode errar de maneira alguma. Como se o Papa fosse um Deus. É isso que o protestante pensa que a gente acredita, só que não é o que a gente acredita. Não é isso que diz o dogma da infalibilidade papal. Né? Veja, eu vou citar aqui a Constituição Dogmática Pastor Eternos, do Concílio Vaticano I. É o documento que definiu o dogma da infalibilidade papal, a definição dogmática. Ela vai dizer assim: por isso, nós apegando-nos à tradição recebida desde o início da fé cristã, para a glória de Deus nosso Salvador, para a exaltação da religião católica e a salvação dos povos cristãos, com a aprovação do Sagrado Concílio, ensinamos e definimos como dogma divinamente revelado. O Romano Pontífice, quando fala ex cátedra, isto é, quando no desempenho do munus, de pastor e doutor de todos os cristãos, define com sua suprema autoridade apostólica que determinada doutrina referente à fé e à moral deve ser sustentada por toda a igreja, em virtude da assistência divina a ele prometida na pessoa do bem-aventurado Pedro, goza daquela infalibilidade com a qual o Redentor quis se estivesse munido à sua igreja quando deve definir alguma doutrina referente à fé e aos costumes, ou moral, né? Dependendo da tradução. E que, portanto, tais declarações do Romano Pontífice são por si mesmas e não apenas em virtude do consenso da igreja irreformáveis. Se alguém, que Deus não permita, ousar contradizer essa nossa definição, seja anátema. Então o dogma é bem claro. Quando que o Papa é infalível? Quando ele faz uma definição ex cátedra. E quando que ele faz a definição ex cátedra? De acordo com o texto, são 4 requisitos para que uma definição papal seja ex cátedra. Primeiro, o Papa tem que estar fazendo pleno uso da autoridade do cargo, né? Ou seja, ele, né, está no exercício do seu mundo de pastor e doutor de todos os cristãos, definindo com sua suprema autoridade apostólica alguma coisa. Então, o pleno uso da autoridade do cargo, né? Segundo, ele está falando em matéria de fé e moral. Se ele falar alguma coisa que não seja fé e moral, ele pode cometer erros, ele pode se equivocar. Terceiro, é o caráter impositivo. Ele está definindo uma doutrina que deve ser sustentada pelos católicos. Ele está impondo alguma coisa, ele não está apenas apresentando uma opinião particular dele.
O Papa, quando ele apresenta uma opinião dele sobre o assunto, ele pode errar, né? Agora, aqui é uma situação em que ele não está manifestando uma opinião particular, mas definindo uma doutrina que os católicos devem aceitar. E por último, é para toda igreja. Ele está se dirigindo a toda igreja. Então, ele tem que estar fazendo pleno uso da autoridade do cargo, falando sobre fé e moral, impondo uma doutrina aos católicos e se dirigindo a toda a igreja. Somente nessa situação infalível. Fora disso, ele pode errar. Veja que a infalibilidade do Papa se refere a ensinamento e não a comportamento. Tanto que, 5 anos depois desse concílio, o Papa Pio IX, o mesmo Papa que presidiu o concílio, ele escreveu um documento explicando essa definição dogmática, porque houve algumas dúvidas, né? Então ele escreveu esse documento aqui, respostas ao despacho circular do chanceler Bismarck acerca da interpretação da Constituição Pastor Eterna do Vaticano I. Né? Foi publicado em 1875. Né? Então, ele explica o seguinte, isso está no número 3116 do Denzinger, que é aquele livrão que tem os documentos magistrais da igreja desde o início até mais ou menos na época de João Paulo II. E ele escreveu o seguinte: enfim, a opinião de que o Papa, em virtude de sua infalibilidade, é um soberano perfeitamente absoluto, se apoia no entendimento absolutamente errôneo do dogma da infalibilidade papal. Como enunciou com termos claros e distintos o Concílio do Vaticano, e como resulta da própria natureza da coisa, ela se refere apenas a uma qualidade do supremo magistério do Papa, e este se estende exatamente sobre o mesmo âmbito que o magistério infalível da Igreja, e está ligado ao conteúdo da Sagrada Escritura e da tradição, como também as decisões doutrinárias anteriormente proferidas pelo magistério eclesiástico. No exercício do poder do Papa, nada é por isso modificado. Então, esse documento aqui esclarece que a infalibilidade papal não torna o Papa um cara perfeito, um soberano absolutamente perfeito, um cara que nunca há hipótese alguma. Não. A infalibilidade diz respeito apenas ao seu ensinamento ex cathedra. Fora daquilo ele erra. Então, em questão de comportamento, o Papa é falível. O Papa pode ter um comportamento errado, pode ter atitudes erradas. Nós católicos não negamos isso. Tanto que a gente reza pelo Papa na missa. Toda missa a gente reza pelo Papa. Porque a gente sabe que o Papa pode falhar no seu comportamento. Ele pode ter comportamentos errados, dar maus exemplos. E se ele der um mau exemplo, ele pode ser criticado, pode ser corrigido. Então, aqui já vê que aquela passagem de Gálatas não nega o primado de São Pedro, né? São Paulo repreendeu um comportamento errado de São Pedro. Ele não repreendeu um ensinamento de São Pedro. Muito menos um ensinamento infalível, ex cathedra. Não, ele repreendeu um comportamento de São Pedro. Um comportamento errado do Papa pode ser repreendido sem problema. Vai ficar mais claro, eu vou trazer aqui o exemplo de uma santa. Santa Catarina de Sena. Ela viveu na Idade Média. E ela, sendo uma santa, acho que até uma leiga, se não me engano, ela repreendeu a atitude, o comportamento errado de um Papa. E a sua repreensão foi aceita. O Papa aceitou a correção dela. Ela repreendeu, se eu não me engano, foi o Papa Gregório XI. Ela repreendeu o Papa Gregório XI. Santa Catarina de Sena viveu entre 1347 e 1380. Ela viveu no contexto do cativeiro de Avião, quando surgiu o falso Papa em Roma e o Papa verdadeiro foi se esconder na cidade francesa de Avião. E aqui eu vou pegar o relato tirado de um historiador protestante, né? O protestante Philip Scaff. Ele foi um historiador protestante que viveu no século XIX. E está nesse livro aqui, History of the Christian Church, é o volume 6, né? História da Igreja Cristã, sobre a Idade Média. Capítulo 11. E ele vai escrever o seguinte. Catarina de Siena, ou Catarina de Sena, né? Teve mais sorte. Ela viu o papado restabelecido na Itália, mas também testemunhou o início infeliz do cisma. Ele está falando do cativeiro de Avião, né? Essa profetisa toscana, chamada por um sóbrio historiador católico de uma das aparições mais maravilhosas da história, escreveu carta após carta a Gregório XI, a quem ela chamou de Doce Cristo na Terra, apelando a ele admoestando a cumprir seu dever como chefe da igreja a romper com seu exílio, que ela representava como a fonte de todos os males com os quais a cristandade foi afligida. Seja um verdadeiro sucessor de São Gregório, escreveu ela. Ame a Deus. Não se prenda a seus pais e amigos. Não se deixe dominar pela compulsão de seu entorno. A ajuda virá de Deus. Seu retorno a Roma e o início de uma nova cruzada com os turcos, ela representava como condições necessárias para medidas eficazes de reforma da igreja. Ela pediu que voltasse rapidamente como cordeirinho manso. Responde ao Espírito Santo que te chama, digo-te. Vem, 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 e não esperes o tempo, porque o tempo não espera por ti. Então tu farás como cordeiro morto, cujo lugar ocupas, que sem armas em suas mãos matou nossos inimigos. Sejas viril aos meus olhos, não tenhas medo, responde a Deus que te chama para manter e possuir o assento do pastor glorioso, São Pedro, de quem tu és vigário.
Em 1376, Catarina viu Gregório cara a cara em Avignon, ou Avião, né? Para onde ela foi como comissária de Florença para restabelecer a paz entre a cidade e o Papa. O objetivo imediato da missão não foi cumprido, mas seus apelos altruístas confirmaram Gregório em sua decisão de retornar a Roma, uma decisão que ele já havia tomado antes da visita de Catarina, como indicam as últimas palavras do próprio Papa. Então, é tirado de um livro de um historiador protestante, a gente tem aqui um relato de uma santa que repreendeu um Papa que teve um comportamento errado. Isso quer dizer que ela não reconhecia Santa Catarina de Siena não reconhecia Gregório XI como Papa? Não. Ela reconhecia. Mas vendo que ele teve um comportamento errado, ela repreendeu e o Papa reconheceu que seu comportamento estava errado e aceitou correção e voltou para Roma. Quer dizer, um fiel católico pode repreender o Papa se o Papa tiver um comportamento errado. Não há nada de errado nisso. Né? Isso aqui é um exemplo de uma santa. Alguém que é reconhecido pela igreja como, né, uma verdadeira testemunha de Cristo, alguém que a igreja reconhece como sendo uma pessoa que viveu verdadeiramente as virtudes do Evangelho, viveu verdadeiramente a fé católica. É alguém que a igreja reconhece como um exemplo, um modelo de santidade, de vivência da fé católica. E ela repreendeu o Papa. Agora, por que aquela passagem? Eu já mostrei aqui que aquela passagem, de modo algum, nega o primado de São Pedro. Mas vamos ver agora por que aquela passagem é uma prova do primado de São Pedro. O protestante, quando ele pega aquela passagem, costuma se focar apenas um detalhe, que é na repreensão do apóstolo, quando São Paulo repreende São Pedro. Mas eu vou mostrar 3 detalhes que mostram a autoridade de São Pedro. Né? O próprio São Paulo reconhecia essa autoridade. E os que estavam presentes naquela situação também. O primeiro é o fato de que todo mundo imitou o exemplo de São Pedro. Gálatas 12 e 13. Pois antes de chegar alguns homens da parte de Tiago, ele comia com os pagãos convertidos. Mas quando aqueles vieram, ele traiu e separou-se destes, temendo os circuncidados. Os demais judeus convertidos seguiram-lhe a atitude equívoca, de maneira que mesmo Barnabé foi levado por eles a essa dissimulação. Todos, inclusive Barnabé, que era o amigo pessoal de São Paulo, imitaram o comportamento errado de São Pedro. Agora, observe que esse incidente de Antioquia aconteceu depois do Concílio de Jerusalém. Se você ler o capítulo 2 de Gálatas desde o início, vai ver que foi depois, a segunda vez que São Paulo foi a Jerusalém após a conversão. Primeira vez que São Paulo vai a Jerusalém depois da conversão, né, é quando ele vai conhecer São Pedro e os outros apóstolos. Né, que ele menciona em Gálatas 1, do 15 a 19, e está narrado em Atos 9, 26 a 28. A segunda vez é quando acontece com o Concílio de Jerusalém, Atos 15, e Gálatas 2, do 1 em diante. Né? Então, isso aqui acontece depois do concílio. Até então, né, São Paulo já vinha pregando contra a heresia judaizante, contra esse pensamento judaizante. Né? São Pedro teve um mau exemplo judaizante. Ele se afastou dos pagãos com medo para não ficar mal com os judaizantes. Né? Pouco antes disso tinha acontecido o concílio de Jerusalém, que aconteceu por causa de uma discussão de São Paulo e São Barnabé com os judaizantes em Antioquia, justamente na cidade onde isso aconteceu. Ou seja, São Paulo, São Barnabé já estava pregando, né, que os pagãos não precisavam obedecer os preceitos da lei mosaica, uma circuncisão. Então, certamente nessa situação, o pessoal que talvez já conhecia a posição anti-judaizante de São Paulo. Né? Por exemplo, lá em Atos 15, 1 e 2, a gente vai ver São Paulo discutindo com os judaizantes, né, em Antioquia por causa da questão da circuncisão. Alguns homens descendo da Judéia puseram-se a ensinar aos irmãos o seguinte: se não vos circuncidais seguindo o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Originou-se então grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, e resolveu-se que esses dois, com alguns outros irmãos, fossem tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos em Jerusalém. Então, certamente nessa situação, a posição anti-judaizante de São Paulo já era conhecida. Né? Aconteceu em Antioquia, esse incidente, onde São Paulo repreende São Pedro, aconteceu em Antioquia. Na mesma cidade, a mesma comunidade onde aconteceu, onde São Paulo e São Barnabé discutiram com os judaizantes por causa da circuncisão. A situação que levou ao Concílio de Jerusalém. Então, o povo já conhecia a pregação, a posição anti-judaizante de São Paulo, mas mesmo assim, todo mundo imitou o mau exemplo judaizante de São Pedro. Quer dizer, você vê como eles reconheciam Pedro era superior a São Paulo em autoridade. Por quê? Porque se você for negar que Pedro tinha autoridade, que ele era autoridade superior a São Paulo, como é que você vai explicar que todo mundo simplesmente ignorou toda a pregação anti-judaizante de São Paulo para seguir o mau exemplo de São Pedro? Não. Se eles fizeram isso, só pode ter sido por uma razão, que São Pedro era mais autoridade. Né? Pô, é igual, assim, entre o ensinamento de um bispo e o exemplo de um papa, o católico vai seguir o exemplo do papa, porque o papa tem mais autoridade que o bispo. Questão de lógica. Então,
Sendo Paulo um bispo e Pedro chefe da igreja, seria ele o primeiro papa, então entre o ensinamento, a pregação de São Paulo e o exemplo de São Pedro, o pessoal vai preferir seguir o exemplo de São Pedro. Porque São Pedro era o chefe da igreja. Agora, se você negar que ele era o chefe da igreja, isso não vai fazer sentido. Todo mundo tem imitado o mau exemplo de São Pedro. Não é? O segundo fato é que São Paulo repreendeu Cefas. É que ele faz questão de chamar Pedro de Cefas. E que eu trouxe o mesmo relato numa Bíblia protestante. Na versão Almeida Revista Corrigida. Se você for perceber, na Bíblia protestante, eles colocaram o nome de Pedro como Pedro mesmo. Aqui, ó. Chegando Pedro a Antioquia, ele resistiu na cara porque era repreensível. Né? Mas quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos. Então, na Bíblia protestante, colocaram Pedro e não Cefas. Só que o correto é Cefas, né? Aqui, ó, Gálatas 2:11. Do grego, está Cefas. Embora que no inglês está Peter, Pedro. Mas no grego está aqui, ó, Kefas, Cefas. E mesma coisa em Gálatas 2:14, tá? Também, ó. Embora no inglês está Peter, no grego está Kefas. O Kefas, que é o Cefas, né? Que é transliterado para o nosso português como Cefas. De acordo com a concordância de Strong, esse nome Cefas significa, e a concordância de Strong, é bom lembrar, é um léxico protestante, não um léxico católico. Um léxico protestante, e ele confirma que esse nome Cefas significa rocha, vem do aramaico Kefas, significa rocha, e é o nome dado ao apóstolo Pedro, né? E significa uma rocha. Um nome dado ao apóstolo Pedro, e é o termo aramaico, vem do aramaico para rocha, o termo aramaico para rocha, que é o novo nome dado a Simão Pedro, o apóstolo. Porque na língua aramaica, esse termo Cefas serve tanto para o nome próprio Pedro quanto para o substantivo como pedra. Né? Pedro significa pedra, né? Inclusive, se você for lá em João 1,42, vai dizer o seguinte, ó, aqui na tradução da Bíblia Ave Maria. Levou a Jesus, e Jesus, fixando nele o olhar, disse: Tu és Simão, filho de João, será chamado Cefas, que quer dizer pedra. Na Bíblia Almeida Revista Corrigida vai estar assim: E levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Veja, Cefas, que quer dizer Pedro. Cefas é sinônimo de Pedro, que é sinônimo de pedra. Inclusive, se você for pegar essa passagem de 1,42 no grego, o termo que é traduzido na Ave Maria como pedra é o termo Petros, que é o nome próprio Pedro. Cefas é um sinônimo do nome próprio Pedro. Cefas quer dizer pedra. Então, o nome próprio Pedro quer dizer pedra. Né? Quando São Paulo chama Pedro de Cefas, não é à toa. Ele está fazendo referência justamente a esse fato de ele ser a pedra da igreja. Veja que aqui em João 42, Jesus promete a São Pedro um novo nome. E ele cumpre essa promessa lá em Mateus 16:18. E eu te declaro, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É claro que os protestantes vão dizer que a pedra aqui é Jesus, que não é Pedro e tal. Só que Jesus é a pedra angular. Aqui está falando da pedra base, que é outra pedra. Né? Aqui ele fala do apóstolo Pedro. Né? No grego, realmente os termos são diferentes. Né? Quando é o nome Pedro, no grego é Petros. O substantivo Pedro, no grego é pedra, no grego é Petra. Só que se você for olhar esse texto no aramaico, que está aqui, o aramaico segundo a Peshitta, no aramaico é a mesma palavra, tanto para o nome próprio Pedro, quanto para o substantivo como pedra, Kefa. Né? Que transliterado para o nosso português é o Cefas, vira Cefas. Né? Ou seja, em aramaico, o que Jesus diz para Pedro é: Tu és Kefa, e sobre esta Kefa edificarei minha igreja. Tu és a pedra, sobre esta pedra edificarei minha igreja. Foi isso que Jesus falou para Pedro no aramaico. Essa palavra Kefa é tanto nome comum, o nome próprio Pedro, que significa pedra, quanto é também o substantivo comum pedra, em aramaico. Né? Esse nome, Kefa, foi dado a Pedro justamente pelo fato de ele ser a pedra base da igreja. E eu vou citar aqui agora a opinião, não é de um católico, não é de um cristão, é de um rabino. Sim, um rabino, um judeu. Onde ele afirma que o nome Kefa dado a Pedro é por causa de ele ser a pedra base da igreja. Isso aqui eu tirei da Enciclopédia Judaica, no artigo que fala sobre São Pedro. Simão está lá como Simão Cefas. E explica o seguinte, ó, isso aqui é a tradução do Google, porque o site está em inglês. Aí eu joguei no Google, foi traduzido, o que aqui? Tradução do Google. O primeiro dos 12 apóstolos, principal discípulo de Jesus e cabeça da igreja primitiva. Até o judeu reconhece. Pedro era o cabeça, a cabeça visível, chefe da igreja primitiva. A sua vida tornou-se desde cedo objeto de lendas populares que se estenderam até o seu nome. Além do nome de Simão, que passou a ser usado no lugar do Simeão bíblico, ele tinha, de acordo com o costume da época, o segundo nome de Caifa, que é o Cefas, ou Kefas,
Depende de como ele é transliterado. Pode ser transliterado de várias formas, né? Equivalente aramaico para rocha, de onde vem o latim petrus, de pedra, de petra, que é rocha. Ou seja, esse rabino confirma que esse nome Kefas, Cefas, né? No latim é Petrus, que no grego é Petros, né? E significa pedra. Pedro é o mesmo que Cefas, que é pedra. Como diria a lenda posteriormente, e o que ele fala, se refere como lenda aqui, seria o Novo Testamento, que o judeu não acredita no Novo Testamento, né? Então, para judeu é lenda. Jesus deu a ele esse segundo nome para significar que sobre ele, como sobre uma rocha, a sua igreja deveria ser construída. Quer dizer, sim, Pedro recebeu esse nome de Cefas porque ele seria a pedra sobre a qual a igreja seria construída. Isso aqui é um rabino reconhecendo, um rabino, um judeu. Então, quando São Paulo chama Pedro de Cefas, é uma referência justamente a isso. Não é à toa que ele usa esse nome Cefas, ele está se referindo a esse fato. Ele é a cabeça da igreja. É para dizer, São Paulo está fazendo isso para dizer que aquele que ele está repreendendo é a pedra base da igreja. É aquele sobre o qual Cristo edificou a sua igreja. Aquele para quem Cristo disse, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei minha igreja. Tu és Kefa, sobre esta Kefa edificarei minha igreja. Né? É aquele para quem Cristo disse isso. Ou seja, São Paulo está mostrando que ele não está negando a autoridade de São Pedro. Pelo contrário, ele está repreendendo justamente porque ele é autoridade. Pelo fato de São Pedro ser autoridade, a repreensão pública se fazia necessária, porque ele teve um comportamento errado que estava levando gente para o erro, levando pessoas para o erro. Né? Então fazia isso necessário repreender porque ele é a autoridade. Então São Paulo chama de Cefas, para deixar claro que não estava negando a autoridade. Aquele que ele estava repreendendo é aquele sobre o qual Cristo edificou a sua igreja. Né? Agora tem um terceiro detalhe. Que São Paulo repreendeu São Pedro usando aquilo que o próprio Pedro falou no Concílio de Jerusalém. Veja o que está escrito em Gálatas 2,14. Quando vi que o seu procedimento não era segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas em presença de todos: se tu que és judeu vive como gentios e não como judeus, com que direito obrigas os pagãos convertidos a viver como judeus? Ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se, e aqui é o Concílio de Jerusalém. Observe o que Pedro falou no seu discurso no Concílio. Ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se e lhes disse: irmãos, vós sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós para que de minha boca os pagãos ouvissem a palavra do Evangelho e cresçam. Ora, Deus que conhece os corações testemunhou a seu respeito dando-lhes o Espírito Santo, da mesma forma que a nós. Nem fez distinção alguma entre nós e eles, purificando pela fé os seus corações. Porque, pois, provocais agora a Deus, impondo aos discípulos o jugo que nem nós nem nossos pais podemos suportar? Nós cremos que pela graça do Senhor Jesus seremos salvos, exatamente como eles. Observa que São Paulo, quando ele vai repreender São Pedro, São Paulo diz o seguinte: se você é judeu e está vivendo como pagão, com que direito você quer obrigar os pagãos a viver como judeu? Ou seja, se nem você que é judeu está seguindo a lei, com que direito você quer obrigar os pagãos a seguirem a lei? Né? Não foi exatamente isso que São Pedro argumentou no seu discurso? Ele perguntou: por que provocais agora a Deus impondo aos discípulos, no caso discípulos convertidos do paganismo, o jugo que nem nós nem nossos pais podemos suportar? Que jugo era esse? É o jugo da lei. São Pedro estava dizendo o seguinte: se nem nós que somos judeus seguimos a lei, conseguimos seguir a lei mosaica, nem a gente segue, com que direito a gente quer obrigar os pagãos convertidos a também seguirem? Né? E São Paulo usou justamente isso para repreender São Pedro. Você que é judeu e não tá seguindo a lei mosaica, com que direito você quer obrigar os pagãos convertidos a fazer isso, a seguir a lei mosaica? Quer dizer, São Paulo usou o que o próprio Pedro ensinou para corrigi-lo, para mostrar a hipocrisia do comportamento dele. Repreendeu Pedro com a própria autoridade de Pedro, com a autoridade do próprio Pedro. A gente vê como São Paulo reconhecia a autoridade de Pedro. Ele reconhecia a autoridade daquele discurso que São Paulo usou para repreender São Pedro. Então a gente vê que São Paulo não negou de maneira alguma a autoridade de São Pedro. Pelo contrário, São Paulo reconhecia essa autoridade. Né? Ele repreendeu justamente porque Pedro era a autoridade. Por isso era necessária uma repreensão pública, porque ele errou em público e estava levando pessoas ao erro. Né? Então é isso, aqui estão as referências, né, que eu vou colocar na descrição do vídeo. Né? É isso que eu queria falar. Se você gostou, né, quiser mais conteúdo católico do que eu ponho no meu canal no YouTube, você vai na aba de canais recomendados do meu canal. E lá tem uma lista de vários canais que eu gosto, que eu indico, que eu recomendo, né? Então aqui, canais excelentes, né? De apologética católica, de formação, catequese. Tá aqui, né? E é isso. Você vai lá na aba de canais recomendados do meu canal e vê lá. Se você gostar, se inscreve. Se não gostar, não se inscreve. Tem aqui as indicações, né? Bom, então é isso. Se você gostou, deixe seu like.
compartilhe, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, se inscreve no AC Católica também, canal AC Católica, deixa seu like lá também, né? Ative o sino da notificação se não tiver ativado aqui e lá no AC Católica também, né? Me segue no Instagram, se ainda não me segue, @MSFCatólica. É isso, né? Então, paz e bem a todos. Salve Maria Santíssima, viva o Cristo Rei, fico por aqui. Até a próxima e tchau.